Oi, Laura H, tudo bem? São 2 horas. Boa tarde para todos da turma 9 e 3. Estamos iniciando mais uma live do dia 19 de agosto de 2020. Agora estou vendo o Heitor e também estou vendo a Camille, que estão com a câmera aberta. Parabéns. Hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a vegetação e os aspectos humanos do continente asiático. E na aula de hoje nós terminamos o capítulo número 7 sobre o continente asiático, ok? Antes de começar a aula, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Então vamos orar. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da turma 9 e 3. Que eu só possa estar presente com eles, abençoando, protegendo e guiando e dando uma boa tarde ao lado deles. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, gente, conforme vocês estão sabendo, dia 24 de agosto, a partir do dia 24 de agosto, sairá a nota do primeiro e o segundo bimestre, certo? Então, desde lá, essa semana está aberto as notas, né? Porque alguns professores estão lançando as notas, e a gente está lançando algumas notas de alguns alunos que mandaram as coisas atrasadas. Mas, a partir do dia 24 de agosto, nós teremos a nota atualizada. Aí você vai receber que nota você tirou no primeiro e o segundo bimestre. Quero dizer que a turma 9.3, quero parabenizar que tem muitos alunos com nota 10. Parabéns, estou com nota boa, né? Fizeram as atividades, mandaram a recuperação e eu já recebi, já li e já coloquei a nota no site. Como falei, dia 24 ou dia 25 de agosto, a secretaria da escola vai mexer nas notas e sai então a nota oficial. Não se preocupe se você for lá no site hoje e abrir o boletim e está com nota vermelha, porque ainda não foi fechado, só a partir do dia 24 de agosto. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida relacionado às notas, algumas dúvidas, alguma questão? Se não houver, nós vamos então prosseguir com as nossas atividades dessa tarde. Eu estou vendo o Guilherme I, também estou vendo o Guilherme M, parabéns, que estão com a câmera aberta, e vamos então agora trabalhar com vocês. O assunto de hoje é relacionado à página 141, sobre vegetação, e depois, em seguida, sobre aspectos humanos. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Laura, tá com a tela, vegetação? Sim, obrigado. Obrigado por falar isso. Bom, então vamos agora na página 141, 143, observar então sobre a vegetação, tá bom? Essa semana do dia 17 a 20 de agosto, e essa aula de hoje é a aula Live Zoom. E essa aula, ela é gravada e é mandada no YouTube. Quem já se inscreveu no meu canal, o Wilson dos Santos Moreira, poderá receber já essa aula gravada no YouTube. Todas as minhas aulas de live são gravadas e são levadas no YouTube. Se inscreva no meu canal que você já recebe essas páginas, tá bom? Bom, vamos lá então.
Então, eu vou começar a ler na página 141, quem tiver o livro, lá na página 141, na segunda coluna, diz assim, ó, a cobertura vegetal da Terra pode apresentar variações como resultado de diversos fatores, mas o principal deles é o clima. Por que o clima é o mais importante fator? Pelo fato de que o clima sendo o principal fator para o fornecimento de calor, de umidade para a produção de algum produto vegetal. Então, através do clima, nós vamos ter chuva, nós vamos ter vento, nós vamos ter calor, nós vamos ter massa de ar, e isso é um fator muito importante para o crescimento de uma determinada formação vegetal. Por essa razão, estudamos primeiramente os climas que compõem o cenário da Ásia, para podermos entender a distribuição das paisagens vegetais que recobrem esse continente. Então, vamos ver, nós já falamos que um dos fatores mais importantes é o fator do clima. O fator de clima, como já foi dito para vocês, é o estado atmosférico de uma determinada localidade. Por exemplo, Curitiba, há 15 dias atrás, né, estávamos com uma presença de chuva, sem presença de chuva em Curitiba. Agora, essa semana, começou a ter chuva diariamente. O que estava acontecendo na região metropolitana de Curitiba? Com a falta de água, o reservatório ficou diminuindo cada vez mais as águas. E isso gerou quase 27% do estoque da região metropolitana de água. Agora, com a chuva que começou a apresentar essa semana, e hoje está chovendo bastante, ela está o quê? Aumentando o nível de captação das águas para a região metropolitana de Curitiba. Então, o clima é muito importante, porque o clima, através das chuvas, ela vai fornecer o quê? Subsídios para alimentar uma planta para o crescimento. Mesma coisa também com o aparecimento então, do raio solar, que vai fazer o quê? Germinar essa planta. Agora também, outro fator que nós podemos colocar é relacionado ao relevo. O relevo é muito importante, porque nós temos 4 formas de relevo. Nós temos planície, temos planalto, montanhas e depressões. Esses 4 você já estudou, né? E sempre nós estamos estudando. Planície é o quê? De 0 a 250 metros a nível de mar e é uma região plana. Planalto, já diz o nome, é uma região mais alta, mais elevada do que planície, chegando de 250 metros a nível do mar a 1.250 metros. Planalto é uma região plana. Agora, montanhas, elas chegam até alcançar 8.000 metros de altitude, como, por exemplo, o Monte Everest. E depressão são vales. Agora, a pergunta para vocês, qual é o melhor lugar para cultivar? O melhor cultivar é em relevo de planalto, uma região plana. E isso é bem favorável. Agora, no desenho que você pode observar aqui, ó, no desenho que estou passando a seta, aqui é um grande vale, uma grande depressão. Então, eles plantaram através de técnicas. Essa técnica que você está vendo de forma de escadinhas, que está vendo aqui, essa técnica é chamada de jardinagem, porque o relevo do continente asiático, ela apresenta várias montanhas e também áreas de vales, que são depressão, tá? Continuando ainda na página número 141, vem falando sobre aspecto ambiental. E diz assim, no aspecto ambiental, ou seja, na formação das vegetações, das florestas, dos campos, está ocorrendo em grande intensidade o que nós chamamos de desflorestamento. Como muitos dizem assim, o Amazonas, parece que o presidente Jair Bolsonaro não está cuidando da região do Amazonas e estão desmatando cada vez mais. Mas lá no continente asiático que nós estamos estudando hoje, nós podemos observar que nessa região
foi muito desmatado. Foi o chamado desflorestado. Foram retirando o quê? A riqueza natural, tirando essas árvores para fazer o quê? Construção de casas, né? Para lenha. E também, ao retirar a floresta, eles também fizeram o quê? Áreas de agricultura ou áreas de pecuária. Olha só, uma região de 100% de vegetação é o que é normal. Olha só como está a Ásia. 70% já foi o quê? Derrubado nesses últimos anos. Ou seja, só tem 30%. 30% ainda temos de vegetação nessa localidade, porque o restante já foi totalmente derrubado. Ou seja, 100%, 70% da floresta nativa foi derrubada, desmatada ou desflorestada. E só sobrou 30%. Algumas áreas ainda conservam boa porção da vegetação original, que no caso, na Ásia, são 30%. Talvez pela dificuldade da exploração relacionada ao quê? Ao clima. Tem regiões da Ásia, como nós estudamos, tem clima muito frio, ou clima de montanha. E essa região de clima frio ou de montanha, muitas vezes impedem o quê? A formação das pessoas. E isso faz com que não ocorra muita exploração da vegetação. E também outro problema que nós citamos aqui, ó, é o relevo. O relevo, como sendo áreas de montanhas e de vales, muitas vezes dificultam as pessoas de ocorrer o desmatamento da vegetação. Por esses dois motivos, pelo clima e pelo relevo, ainda hoje na Ásia temos 30% da vegetação que é nativa, que é natural, sem ter a derrubada do próprio homem. Indo para a página 142, nos diz o seguinte: a ocupação humana na Ásia trouxe importantes impactos ambientais sobre os biomas. O que seria esse impacto? Esse impacto ambiental é o desmatamento, é o desflorestamento, ou seja, eles derrubaram essas matas originais, esses biomas nativos, e ali fizeram o quê? Construção de casa, construção de residências, pequenas cidades, fizeram atividades da agricultura, fizeram atividade da pecuária e com isso eles foram fazendo o quê? Diminuindo o espaço natural. E hoje, conforme você leu na página 141 e 142, nós temos o quê? 30% da vegetação da Ásia ainda conserva-se nativa, porque 70% já foi embora, né? Lá na página número 142, eu gostaria que você abrisse na página 142, agora o seu livro, para a gente ver com vocês sobre os biomas que nós temos. E aí eu vou dizer o seguinte, você só vai, você vê na tabela, lá na tabela diz o seguinte, bioma, clima, flora e fauna. Viram isso na tabela? Na página 142, 143? Só que não precisa estudar tudo isso. Eu só quero que você saiba o seguinte. Então pegue um lápis, uma caneta e escrevam para mim, lá está escrito tundra. Viram lá na página 142? Tundra. Acharam tundra? Ali está escrito tundra. Você vai escrever, nesse momento, polar. Tá? Repetindo. Ali onde está escrito tundra, você vai escrever polar. Então, quando você tem o bioma, quando você tem a vegetação chamado tundra, você vai ter o clima chamado polar. Vamos ao outro, taiga. Viram onde está escrito taiga? Taiga você vai colocar que o clima é frio. Clima frio. Clima frio. Agora, na página 143, eu estou nessa tabela, como você está vendo. Essa tabela que eu estou preenchendo com você, certo? Essa tabela aqui. Na página 143, diz lá, quando a vegetação é
pradarias e estepes, você vai colocar o clima temperado. Clima temperado. Clima temperado. Muito bem. Quando você vê floresta temperada ali no bioma, qual é o clima? Também clima temperado. Clima temperado. Então você vê, pradarias e estepes é clima temperado. Floresta temperada também é temperado. Os dois estão no mesmo clima. Agora, quando você vai ali para savanas, viram savanas? Savanas vão ter o clima chamado tropical. Clima tropical. Savanas, clima tropical. Agora, será que alguém vai chutar para mim? Quando nós temos a vegetação chamada vegetação mediterrânea, qual será que é o clima? Alguém poderia chutar aí a resposta para mim? Equatorial. Não, olha só, vegetação mediterrânea. Qual será que é o clima? Temperado? Olha o nome, vegetação mediterrânea. Mediterrâneo? Isso, muito bem. Vegetação mediterrânea, o clima é mediterrâneo. Muito bem. Pode colocar mediterrâneo. Parabéns. Agora, quando a floresta é chamada floresta pluvial, que tipo de clima que nós temos? São dois climas que você vai escrever: clima equatorial e clima tropical. Ali está escrito floresta pluvial, você vai escrever dois climas: clima equatorial e clima tropical. E último, onde está escrito vegetação de altitude. Qual o clima? Você vai colocar clima de montanha. Clima de montanha, tá? Ok? Clima de montanha. Vou perguntar agora para vocês. Guilherme M. Quando você tem tundra, qual é o clima? Polar. Muito bem, Guilherme M. Guilherme I. Quando você tem taiga, qual o clima? Frio. Isso, muito bem, Guilherme I. Clima frio, parabéns. Os dois Guilhermes acertaram essa primeira. Vamos agora perguntar por Arthur Guimarães. Arthur Guimarães, pradarias e estepes, qual é o clima? Temperado. Muito bem, Arthur Guimarães. Elisa Amorim, quando tem floresta temperada, qual o clima? Temperado? Muito bem, Elisa. Vamos perguntar para a Laura B. Laura B, quando temos savanas, qual é o clima? Tropical. Muito bem. Vamos perguntar agora para Laura H. Quando você tem, por exemplo, vegetação mediterrânea, qual o clima? Mediterrâneo. Muito bem, Laura H. Isabela, quando você tem floresta pluvial, quais são os climas? Equatorial e tropical. Parabéns, Isabela. E por último, Heitor, quando você tem vegetação de altitude, qual o clima? Desculpa, eu estava mutado. Oi? Professor, Qual é o clima de vegetação de altitude, Heitor? Que não vi? consegue ouvir? Qual o clima? Clima de montanha, né? Vegetação de altitude, clima de montanha. Muito bem, certo? Ok? Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Vamos continuar agora o assunto para o próximo espaço agora. Continuando. Ocupação humana na Ásia, páginas 143 a 145.
E aí nós vamos ver com vocês alguns pontos que ocorrem, o que nós conhecemos como fatores que proporcionaram habitação nessa região da Ásia. Então, você pode abrir na página 143, que diz o seguinte, que diz assim, após o estudo dos aspectos físicos do continente, podemos compreender melhor como se deu a ocupação do espaço asiático pelas comunidades humanas. Então, nós já estudamos com vocês a formação dos relevos, nós já estudamos com vocês a formação das bacias hidrográficas, nós estudamos com vocês relacionado ao clima e à vegetação. Esses 4 fatores vão proporcionar os aspectos humanos que ocorreram, por exemplo, no continente asiático. E o primeiro fator é a agricultura. E se você puder grifar na página 143, diz assim, ó, alguns milênios nos separam dos primeiros povos que ocuparam a Ásia. As primeiras civilizações da história se organizaram à medida que a agricultura foi sendo aperfeiçoada e passou a produzir o quê? Excedente. Quando você fala em excedente, eles plantaram em grande quantidade que começaram a sobrar produtos agrícolas para a própria sobrevivência. Ou seja, alguns anos, né? Vamos colocar muitos anos pela frente, para trás, quer dizer, desculpe, muitos anos para trás, o homem, ele vivia o quê? À procura de caça e pesca para sua própria alimentação, para sua própria sobrevivência. Mas a família começou a se tornar numerosas e eles tiveram que fixar-se numa determinada área, numa determinada região. Ao fixar-se numa determinada região, eles começaram a cultivar os seus próprios produtos para alimentação. E com isso foi excedendo cada vez mais. E ao exceder essa grande quantidade de alimentação, eles começaram a fixar-se residência numa determinada localidade. Então, a agricultura é um dos fatores que ocorreu a ocupação humana. Segundo fator, alguém poderia citar algum rio do continente asiático que deu essa estrutura para o desenvolvimento da agricultura e formação de cidades lá na Ásia? Alguém poderia citar o nome de algum rio lá da região continente? O Rio Amarelo, professor? Oi? Desculpa. Rio Amarelo? Rio Amarelo, muito bem. Rio Amarelo é um exemplo. Parabéns. Né? Qual outro exemplo nós podemos colocar? Rio Azul? Isso, muito bem, Laura. Todo mundo está falando lá no Rio da China, né? É o Rio Azul e o Rio Amarelo. Tem mais alguns. Quais outros rios que nós podemos colocar? Rio Tigre? Rio Tigre, muito bem. Heitor, falou Tigre, tem mais um do lado. Qual que é do outro, Heitor? Que você falou de Rio Tigre? Eufrates. Isso, muito bem, Heitor. Tigre. Tem o Golfo Pérsico também. Esses rios que vocês acabaram de citar são rios muito importantes. Principalmente o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Mekong, Yangtze, que é o amarelo azul, e o rio Ganges. Esses rios são muito importantes para a localidade. Por que é importante para a localidade? Porque nas margens dos rios, eles cultivavam o quê? Os seus produtos da agricultura, na margem direita e na margem esquerda. Então, com o rio, foi o quê? As cidades foram se formando. Se você vê as principais cidades do Brasil, são cidades que estão localizadas perto de rios. Curitiba é uma cidade que tem vários rios, mais de 14 rios que cortam a cidade de Curitiba. Então, a formação de rios é a formação de áreas de agricultura. Agora, o que é crescente fértil? Vamos acompanhar comigo lá na página número 144. Diz assim, olha, na Mesopotâmia, as cheias do rio Tigre e Eufrates, os dois rios que o Heitor falou para nós, produziram grande impacto.
foi necessário que o homem aprendesse a dominar o rio com diques e canais. O que é diques e canais? Diques e canais, eles construíam o quê? Áreas de reservatório para passar essas águas para ser utilizada onde? Na agricultura, para ser utilizada na pecuária e para ser utilizada nas cidades, né? E foi necessário que o homem aprendesse a trabalhar com tudo isso. E nessa região, conforme o mapa da página 144, ali onde está pintado de verde, é o chamado crescente fértil, onde nós temos o rio Nilo, onde temos o rio Jordão, onde temos o rio Eufrates, onde temos o rio Tigre. E esses rios são muito importantes nessa região chamada crescente fértil. Então, eu vou repetir os 4 rios que você pode observar na página 144. Rio Nilo, rio Jordão, rio Eufrates e o rio Tigre. Agora, quais os impérios que surgiram ao longo do transcorrer da história nessa região? Alguém pode citar o nome de algum rio? Desculpa, o nome de algum império? Qual será o império? Alguém pode citar? Está lá na página 144, na primeira coluna, bem no finalzinho do próximo parágrafo. Quer falar, Laura? Pode falar, Laura. Babilônico. Babilônico. O que mais que tem ali? Ali você pode observar. O persa. Isso, persa. Ali você está escrito Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo e Império Persa. Você pode grifar esses impérios. Esses impérios foram os impérios muito importantes que nós tivemos nessa região chamada civilização asiática. Agora, eu gostaria que você abrisse o seu livro na página 145, número 4. Página 145, número 4, e eu já vou fornecer a resposta desta atividade. Vou ler bem devagarzinho para você copiar a resposta. Então, lá. Para o surgimento das primeiras civilizações, repetindo, para o surgimento das primeiras civilizações, vírgula, foi fundamental a agricultura. Foi fundamental a agricultura. As margens dos rios. As margens dos rios. Vou repetir tudo que eu li até agora. Para o surgimento das primeiras civilizações, vírgula, foi fundamental a agricultura às margens dos rios. Agora vamos colocar o nome dos rios. Tigre, vírgula, Eufrates, vírgula, amarelo, azul, Indo e Ganges. Repetindo os rios. Tigre, vírgula, Eufrates, vírgula, amarelo, vírgula, azul, vírgula, Indo e Ganges. Ok? Aí respondemos a pergunta da página 145, número 4. Nessa figura que você está vendo aqui, essa cidade é chamada Cidade Proibida. Essa cidade proibida é a cidade que está lá em Pequim. E nessa localidade onde nós tivemos as primeiras dinastias na China. Tá bom? Bom, aí você tem algumas páginas para fazer as atividades. Quais são elas? Página 138, página 139, página 145, página 146 e página 147. Para que dia que é para entregar a turma 93? É para entregar no dia 25 de agosto, que é a próxima terça-feira. Essa é a atividade
avaliativa do mês de agosto. E você tem, repetindo as páginas, lá, ó, página 38, 39, 45, 46 e 47. Ao passar na plataforma de Class, você pode passar via no meu e-mail ou também na plataforma eClass. Tanto faz como vocês quiserem passar essas fotos, tá bom? Então, ali, ó, 138, repetindo para vocês, 138, 139, 145, 146 e 147 são as páginas que você irá fazer para a atividade avaliativa, que é o AV1 de agosto. E, como já percebi, que os alunos da 93, eles têm o quê? A maior quantidade de nota 10. E eu quero ver agora em agosto, no dia 25 de agosto, vocês apresentando essas atividades, tá? Vai ter a nota de vocês, ok? Então, eu quero ver muito 10 aí nessa atividade. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? E com isso nós terminamos o capítulo número 7, tá? Terminamos, falamos sobre relevo, sobre clima, hidrografia, vegetação e os aspectos humanos. Então, na próxima aula, dia 25 de agosto, nós vamos iniciar novo conteúdo e vou ver a lição de casa. Para terminar a aula, vou fazer a chamada. Você, ao ver o teu nome ali, você vai agora responder a sua chamada. Todo mundo consegue observar a chamada aí? Todo mundo consegue. Então, lá tem lá, ó, Antônio Carlos. Não? Arthur de Lima. Presente. Está vendo o P lá, Arthur de Lima? Aham. Arthur Cunha. Camille. Presente. Giovanni. Eduardo. Presente, professor. Elisa Amorim. Presente. Ezequiel. Fernando Roberto. Presente. Gabriel de Oliveira. Vi a mãozinha dele levantando ali. Já coloquei presente. Gilberto. Presente. Gilberto presente. Guilherme M. Oi. Guilherme I. Presente. Heitor. Presente. Isabela Fagundes. Eu. Isabelle Freitas. Isabela Freitas, não. Isaac. João Augusto. Presente, professor. Júlia Vargas. Eu. Lana de Holanda. Laura Beatriz. Laura Beatriz, não. Laura Heloíse. Presente. A Laura Beatriz, será que não está na aula aí? Ou ela saiu? Não estou vendo ela aqui, não. Continuando. A chamada ali. Letícia. Presente. Liliane. Presente. Luana Oliveira. Lucas. Melissa. Eu. Nathalie. Eu. Raíssa. Presente. Theo. O Theo falou que a professora Marcele falou que o Theo ele vai assistir as lives na parte da manhã, certo?
por causa que ele tem um irmão, o irmão estuda de manhã, então eu vou colocar presente para ele, porque ele assistiu todas as lives, porque ele assiste só de manhã, tá? Se alguém quiser assistir só de manhã, tem que falar com a professora Marcele, e a professora Marcele comunica para mim, e aí você não perde a presença, tá bom? Valentina. E Sara Victoria. Presente. Ok. Todo mundo foi chamado? Alguém não foi chamado aí? Né? Então você já viu a presença ali. Até o dia 19 você já tem 4 presenças, tá bom? Vamos finalizar através de uma oração. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima vista. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar com a turma 9 e 3, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam ter a tua paz e o teu amor e que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Muito obrigado por tudo e em teu nome que te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Até o dia 25 de agosto com as atividades do capítulo 7, valendo bem. Tchau para vocês todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.